Mas agora a gente vai trazer o primeiro tema do nosso giro, gente, que foi essa história das metralhadoras. Vamos conversar com o Bruno Langiani, que é jornalista e gerente do Instituto Sou da Paz. A Polícia Federal recuperou, então, 8 daquelas 21 metralhadoras de grosso calibre de dentro de um quartel, que sumiram de dentro de um quartel do Exército em Barueri, aqui em São Paulo. Metralhadoras, gente, com um alto poder bélico, que podiam destruir aeronaves, helicópteros, essas que fazem aí o monitoramento das ações do tráfico. Para vocês terem uma ideia da potência dessas metralhadoras, né? As armas foram encontradas no Rio de Janeiro, encontradas numa comunidade que é dominada por facções criminosas, inclusive pela facção criminosa responsável, apontada como responsável pela morte dos médicos, dos 3 médicos ali na Barra da Tijuca, há coisa de 2 semanas. Então, muito sério isso. E a gente traz agora o professor Bruno, então, jornalista Bruno, para a gente conversar sobre isso. Bruno, bom dia para você, seja bem-vindo ao ICL, quero agradecer demais a sua participação. A gente está mostrando aí, enquanto converso contigo, as imagens, vou pedir para colocar, Bruno, as imagens das armas, para as pessoas terem uma ideia. Elas estão desmontadas aí, essas metralhadoras, se vocês pudessem... Isso aí, olha, gente, as metralhadoras estão desmontadas, né, Bruno? Mas são armas com um baita de um poder bélico e causa muita estranheza. Como é que essas metralhadoras foram retiradas, né, de dentro de um quartel do Exército, Bruno? Bom dia para você. E eu vou até fazer uma coisa, Bruno, vou ficar de pé para a gente dar aqui uma ideia, mais ou menos, do que é essas metralhadoras. Gente, elas têm, em média, a arma montada, 1,75 m, eu tenho 1,60 m, eu estou de salto. Então, tem aí pelo menos uns 8 centímetros mais do que eu tenho. E as armas pesam 60 quilos, eu tenho 62. Então, assim, a gente viu ali as imagens delas desmontadas, mas elas estão, assim, uns 8 centímetros maior do que eu e 2 quilos a menos do que eu peso. Bruno, como é que se tira? Como é que se tiram 21 armas desmontadas, é claro, mas desse tamanho de um quartel do Brasil? Acho que a primeira certeza, né, que a gente tem, isso a gente já sabia desde quando foi divulgado, é que não dá para fazer uma operação dessa sem participação de gente de dentro, né, que saiba onde essas armas estavam, no caso, bem mal armazenadas, e que consigam tirar essas armas tentando levantar o mínimo de suspeita. Agora, já dá para a gente dizer que houve uma sequência de falhas do Exército Brasileiro, porque um quartel, você precisa ter revista de todos os veículos que entram, veículos que saem, controle de entrada, e especificamente em paióis de armas, é preciso ter esses postos lacrados, registro de quem abre as armarias e fecha as armarias. Já dá para a gente dizer, segundo a coletiva do Exército de ontem, que essas armas ficaram mais de um mês sem serem fisicamente verificadas. Então, com todas essas brechas gigantescas, facilita o trabalho do crime, mas não significa que é uma operação fácil, né? Porque se a gente somar o peso de todas essas armas, a gente está falando da remoção de objetos de mais de meia tonelada, né, que foram tirados de um local do Exército. Então, não dá para ser feito isso sem uma encomenda mesmo, né, sem um financiamento do crime organizado e sem a participação de gente de dentro. Bruno, é um prazer receber você aqui e o Instituto Sou da Paz é uma das entidades que não sai da boca dos bolsonaristas, inclusive, né? Então, alguma coisa boa o Instituto Sou da Paz está fazendo pelos ataques que ele sofre. A nossa produção fez uma arte ali falando sobre o tamanho das armas, né? São 13 armas calibre .50, vocês vão ver na tela daqui a pouquinho, aí, 13 armas calibre .50 que podem derrubar aeronaves e 8 armas calibre 7.62, que também são armas de grosso calibre. Eu queria te perguntar, Bruno, a gente sempre fala sobre a violência no Brasil e sobre o armamento desses grupos criminosos. E é importante a gente ressaltar que esses armamentos dos grupos criminosos não são feitos nas favelas, não são feitos nas periferias, né? Eles vêm de algum lugar. Esse foi um espaço onde identificaram o roubo das armas, mas as armas que estão na mão do crime organizado hoje vêm de algum lugar e muitas vezes desse lugar, né, Bruno? Então, acho que uma coisa que a gente precisa ter muita clareza é que a arma de fogo ela não nasce ilegal, né? Ela nasce legal, né? A maioria delas sai de fábrica registrada de algum país, é vendida para algum proprietário legítimo e, posteriormente, encontra seu caminho para o mercado ilegal.
Para essas armas metralhadoras, que são raríssimas no crime organizado, porque você não tem um mercado civil para essas armas, e muito potentes, a fonte de acesso dela é um só, são forças armadas, podem ser do Brasil, podem ser do Paraguai, podem ser da Bolívia, mas a certeza é que saíram de forças armadas, né? Mas para além disso, a gente tem, né, uma circulação de fuzis também, que muitas polícias usam, e também a gente registra desvios com frequência, então não dá para a gente dizer que essas são as fontes, a gente também tem, muitas vezes para outras armas, carabinas, possibilidade disso vir pelas fronteiras, ou ser comprado, por exemplo, num esquema inaugurado no governo Bolsonaro por esses CACs, né, colecionadores, e depois idas para o crime organizado. O que o Instituto Sou da Paz tenta fazer é mostrar a partir de pesquisas em que a gente olha a arma apreendida de polícia, olhar fios dessa arma e tentar caminhos e cobrar o governo para não se antecipar, chegar nessas armas antes delas serem desviadas, antes de estarem prontas para serem disparadas, que é onde vai ser mais difícil o trabalho da polícia, mais arriscado e, obviamente, pela população. A gente fica se perguntando, né, gente, da falta de segurança, não tinham câmeras ali guardando essas armas? São muitas perguntas sem respostas, né? Por que não foi feito um boletim de ocorrência? Como é que era? Quem participou, né, dessa remoção dessas armas e quem lavou as mãos? Porque assim, gente, como é que não tem nenhum tipo de segurança? Muito provavelmente, o que as investigações mostram é que essas armas desapareceram no 7 de setembro, onde obviamente tem menos pessoas ali no quartel, mas de qualquer maneira alguém lavou as mãos para isso, alguém não, enfim, fechou os olhos. E quem são as pessoas envolvidas, né? E aí tem também a questão da venda, né? 180 mil, se eu não me engano, estavam cobrando cada um dessas armas. A gente tem informação também que elas se dirigiam para uma das regiões do Rio de Janeiro mais sangrentas, né, onde a gente tem aí, pelo menos nos 2 últimos meses, muitos embates ali entre facções e milicianos, né, briga por territórios, assim. E aí a gente fica se perguntando também se tem ou não o envolvimento da polícia nisso, além dos militares. E outra coisa que a gente precisa chamar a atenção é que agora o Exército Brasileiro precisa tomar uma providência urgente e descobrir imediatamente quem são os envolvidos nisso. É muito grave, né, Bruno?